E aí pessoal da JetSales, tudo bem? Meu nome é Arthur Guilherme e eu estou participando desse processo seletivo no desafio técnico de analista de chatbots com IA. Bom, inicialmente eu vou apresentar quem sou eu e posteriormente vou mostrar qual foi a solução que eu trouxe para o desafio proposto. Bom, como eu já falei, meu nome é Arthur Guilherme, eu sou formado em Sistema de Informação pela UNIT, Universidade de Tiradentes, e concluí no final do ano passado, dezembro de 2025. Bom, falando um pouco agora da minha carreira, eu já trabalhei como suporte técnico, passei um bom tempo lá no INSS. Após isso, eu fui contratado pelo Bonesi Labs, passei por um processo seletivo também, e fui contratado lá como programador de sistemas trainee. E com isso eu fui para a equipe de Noituen. Bom, e aí como parte da equipe de Noituen, nós desenvolvemos diversos sistemas diferentes que ajudam, né, a comunicação entre os diversos sistemas, os diversos setores que existem lá no Bonesi. E basicamente eu e minha equipe faz toda essa questão de orquestração para que tudo flua como devia, né? Para isso a gente utiliza desde inteligência artificial, como também planilhas, criação de documentos, conexão com as diversas API do Google e etc. Além também de, por fora do Bonesi Labs, eu utilizo o Noituen para desenvolver alguns projetos. Bom, já falei um pouco sobre mim, e então vamos para a solução que eu trouxe. Bom, a proposta que eu desenvolvi foi a da JetFit Suplementos. Como é que ela funciona? Ela é um bot capaz de responder ao usuário e tirar suas dúvidas. O usuário inicialmente começa conversando, seja por mensagem ou por áudio, e o nosso bot ele consegue entender o que é que o usuário qual é o problema do usuário e oferecer recomendações. Eu decidi colocar as informações dentro de uma planilha, pois facilita no manuseio de, se for uma pessoa, por exemplo, que não tem tanta habilidade com tecnologia, fica fácil de ter controle sobre os seus produtos e as informações nele, assim como nas imagens que vão aparecer. Através desse fluxo também é possível fazer um controle de estoque. Por exemplo, se o usuário informar que deseja comprar algum desses produtos, ele vai lá no estoque, dentro das planilhas, e subtrai os produtos que foram comprados. Ao realizar uma compra, o vendedor é notificado, tanto por mensagem, como também por e-mail. E assim como solicitado no desafio, também há casos de escalonamento. Eu decidi escalonar em casos de erro, solicitação do usuário, por exemplo, se o usuário disser que deseja falar com alguém, ou também em casos que o usuário faça perguntas em que a IA não consiga responder. Nesses casos, o bot manda uma mensagem para algum responsável designado e esse irá entrar em contato com o usuário. Bom, e é isso. Agora eu vou explicar para vocês como é que funciona esse fluxo. Esse aqui é o fluxo. Eu dividi ele aproximadamente em 6 partes, mais a mitigação de erro. Bom, inicialmente o fluxo começa com o webhook, que fica aguardando a API da JetSales. Após isso, eu coloquei um NoIF, que evita que o N2N acabe enviando mensagem para o próprio número, e isso iria ocasionar um loop infinito. Então, coloquei um if para evitar isso. Após isso, tem um sistema anti-flood, que é caso o usuário comece a mandar várias mensagens ao mesmo tempo. Para evitar que haja um gasto enorme de tokens, o N8N ele aguarda e ele verifica se a mensagem que ele vai gerar, o token, se foi a última a ser enviada. Caso não seja, ele vai aguardar que o usuário mande todas as mensagens necessárias
e somente após ele mandar essas mensagens que o fluxo terá prosseguimento. Depois disso vem a parte da injeção de contexto. Ela é feita através das planilhas. Mais uma vez, eu decidi optar por colocar nas planilhas para, caso, por exemplo, fosse um sistema operacionado por pessoas que não são da área de TI ou não têm experiência com tecnologia, eu decidi colocar na planilha porque é algo simples para todos conseguirem utilizar. Enfim, o fluxo aqui, ele abre a planilha, vê quais são os produtos que estão dentro dela, qual é o preço, qual é o número de estoque e qual a descrição para esses produtos, para que ele é indicado, quais são a tabela nutricional, etc. Todas essas informações que serão alimentadas na inteligência artificial, além das imagens também. Aqui que fica as imagens através de um HTTP, que será enviado para o usuário através do nosso bot. Nessa parte aqui do fluxo é onde acontece o processamento de voz. Caso o usuário ele mande uma mensagem de voz ao invés de mandar mensagem de texto, essa parte do fluxo, esse if, ele identifica que foi uma mensagem de áudio e através da API da Grok ele faz download do áudio. Na verdade, anteriormente ele faz o download do áudio e depois ele manda para a API da Grok, que vai fazer a leitura desse áudio. Aqui na extração cognitiva, eu optei por usar um agent, porque ele permite não só utilizar um memory para armazenar as memórias das últimas mensagens que foram enviadas, como também ele permite o Structured Output Parser, que serve para você definir qual o JSON que você quer. Então fica mais simples dá uma certeza maior de que a IA ela vai gerar de acordo com o formato que nós vamos definir anteriormente. Em relação ao modelo de inteligência artificial, eu comecei utilizando o Gemini, só que eu percebi que havia muita instabilidade. Em momentos ele acabava os tokens rápido, em momentos ele não dava o output do jeito que eu desejava. Então eu acabei optando por mudar pelo Grok, e ele se mostrou bem mais rápido e muito mais eficiente, né, em questão de não dar erro, não trazer respostas não esperadas. Aqui na parte de mitigação de erro, caso o agent não responda, seja por algum erro na IA ou seja por o limite de token já ter expirado, o que acontece? Para não deixar o usuário na mão e sem resposta, eu criei essa mitigação de erro para escalonar no caso. Ele chama alguém para responder esse usuário, informa para o usuário, infelizmente o bot ele está passando por irregularidades. Então, uma pessoa vai atender você agora. Basicamente, ele informa o usuário e chama outra pessoa para atender no lugar do próprio bot. Além disso, ele também informa para a equipe de suporte. Um e-mail enviado para a equipe de suporte para que ela possa entrar nesse fluxo e ver qual foi o problema e saná-lo o mais rápido possível. Nessa parte de transação e baixa de estoque, basicamente ele vai verificar o JSON gerado pelo agent e aí ele vai montar o carrinho, ver quais são os produtos que vão ser comprados e etc. Nessa parte, fica aberto um espaço para você colocar alguma API de processamento de pagamento e etc. Como o meu tempo foi encurtado, eu não consegui aplicar esse tipo de API, mas aqui funcionaria perfeitamente. A gente colocaria alguma API de pagamento e aí, caso fosse informado, por exemplo, que houve o pagamento, na planilha, atualmente ela já faz isso. Caso você informou que foi comprado determinado de produtos, ele vai lá na planilha, verifica qual foi o produto que foi comprado e reduz o número de estoque baseado no que você comprou. Além disso, nessa parte também informa a venda para o WhatsApp do vendedor e também notifica através do e-mail. Por fim, a parte do UX Delivery. Como foi que eu fiz? Eu coloquei para o agent, em vez dele colocar frases extensas, eu defini que ele, por mais que escrevesse muito, ele separasse as frases em frases menores e as enviasse separadamente.
Para isso, eu também coloquei um tempo entre as mensagens de aproximadamente 2 segundos para dar uma aparência mais humana, um sentimento mais de que alguém está escrevendo por trás e não um robô, para não ficar algo muito automático, muito robótico. E aqui nessa parte também é que é feito a verificação de se há um escalonamento. Caso haja, ele escalona, chama outra pessoa para atender o cliente, informa o cliente e também informa a pessoa que vai atender. Bom, e basicamente esse foi meu projeto. Fiquei muito satisfeito com o resultado final dele e espero que vocês tenham gostado também. No mais, eu estou à disposição para conversar sobre qualquer coisa desse projeto e para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado pela atenção.